pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Mariane e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos sobrenaturais. E hoje é a última parte aí da coletânea de relatos que aconteceram com a minha família. E vai ser contado num formato diferente, né? Como eu mesmo contando aqui pra vocês. Eu peguei esses relatos com a minha mãe, né? E pus aqui, deixei aqui numa folha de um jeito que eu entendesse o que estava escrito, né? E passasse aqui pra vocês o que eles viveram. Já vou pedindo aí pra vocês, quem gosta do canal, deixe aí o like, isso vai ajudar muito aqui na divulgação e no crescimento do canal, principalmente aqui no início do vídeo. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito aqui também. Se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Até mesmo você que é inscrito aqui do canal e não ativou o sininho, ativa aí que vai ajudar aí nas entregas dos vídeos também. E, gente, eu tô usando aqui o chroma key, pois tentei até pôr uma imagem aqui de um sítio, uma chuvinha aqui, mas se a minha voz, né, e os meus movimentos aqui, né, ficarem desconexos, é por causa do aplicativo. Como eu disse já em outros vídeos, já abri chamado lá com o suporte técnico, mas eles estão falando que estão resolvendo e não resolve nada. Mas chega de papo, chega de enrolação e bora aqui para estes relatos. Gente, o primeiro relato eu dei o nome aqui de sanfona tocando, mas vamos pôr aí sanfona assombrada, vai. Isso aconteceu com a minha avó e segundo, né, a minha mãe, né, a gente relembrou aqui juntas, toda primeira sexta-feira do mês, o meu bisavô, o pai da minha avó, fazia com que ela e todos os filhos ali fossem à missa, para poder se confessar e tomar ali a comunhão. Só que para isso eles tinham que deixar ali os serviços, os afazeres deles do dia seguinte adiantado. Então, na quinta-feira à tarde, ele fez a minha avó e uma irmã dela, uma tia-avó minha, ir até o canavial, que ficava no alto do morro. Elas tinham que subir um morrão e lá no alto tinha o canavial. Era por volta de umas 5 da tarde. Então, elas subiram ali, chegaram lá, cortaram as canas, fizeram os montinhos, né, para amarrar ali o fecho. E elas iam trazer esse fecho de cana nas costas, porque não tinha, eu acho que não tinha ali cavalo na época para pôr, elas carregavam ali nas costas. E eles levavam isso para fazer ali guarapa, rapadura, né, o tão famoso melado, né, para fazer o café, fazer essas coisas. Né, gente, é bom demais. E elas já com fechos de cana ali já prontinho, né, só colocar nas costas para descer, elas começaram a ouvir um toque de sanfona. E eu lembro da minha avó falando que era um toque até bonito. E já era ali 6 horas em ponto, 6 da tarde em ponto. E eles falam que essa hora não é muito santa também não. E aí elas até esperaram, achando que era um tio que gostava muito de tocar sanfona. E elas esperaram ali um tempo, mas nada dele aparecer, ninguém apareceu e o toque continuava. E essa parte eu lembro da minha avó falando que era um toque até bonito. E aí elas começaram a descer ali o morro, né, já com medo. E só que enquanto elas estavam descendo ali aquele morro com os fechos de cana ali nas costas, aquele som de sanfona parecia estar do lado ali delas. E aí elas começaram a correr ali com medo. Essa parte eu não lembro, mas eu acho que foi a minha avó, que enquanto corria ali, caiu e desceu rolando ali o morro. Uma parte engraçada, né, depois do medo ali. E aí já lá embaixo, né, elas levantaram ali, né, minha avó, eu acho que foi ela que rolou, né, pegou o feixe de cana e encostaram no cantinho ali e esperaram, né, esse toque parar. E diz que assim que passou de 6 horas, tipo 6:01, né, 6:02, sei lá, aí o toque parou. Chegando em casa, né, elas contaram ali pro meu bisavô, e o meu bisavô falou que era coisa de outro mundo, né. Acho que mais pelo horário, né, gente, também é 6 horas, 3 da tarde, meio-dia, 3 da manhã, né, meia-noite. Eu acho que esses horários não são muito santos, não. Né, a minha mãe até conta, eu já trouxe aqui em coletâneas,
que ela viu um homem, né, um fantasma, né, vou dizer assim, meio-dia em ponto, não sei se era meio-dia ou 11 horas em ponto, ele tinha um horário para aparecer. Sempre dava esse horário, ele estava por lá nesse local. Mas é interessante, eu gosto muito desses relatos da minha família e é muito bom dividir isso aqui com vocês. E o próximo relato é este aqui. Meu tio viu a procissão das almas. Isso aconteceu com meu tio, irmão da minha mãe. Ele voltava ali da casa da namorada e quando ele já estava assim pertinho de casa, ele estava, a gente fala Morredondo, o nome do lugar lá. E ele estava em cima desse morro e lá embaixo dava para ver a casa dos meus avós, né? Mas ele ainda tinha que caminhar, eu acho que uns 10 minutos para chegar. E aí, nesse exato local onde ele estava, já era ali por volta da meia-noite, foi aí que ele viu algo que assustou ele. Na frente dele, né, começou a passar ali uma vela flutuando, um burrinho atrás e uma cruz, e o que parecia ser vulto de pessoas ali, tipo uma procissão mesmo. E diz que tinha um barulho também de sino, né, um sino pequeno ali tocando enquanto aquilo passava. O meu tio, né, ele pegou e encostou ali no barranco, era estrada de terra, e até hoje esse local é estrada de terra, e esperou aquilo passar. E depois que aquilo passou ali, que ele olhou no relógio, era 00:05. E só depois, né, que deu esse horário, que aquilo terminou de passar, que ele conseguiu, né, ir embora, né, e chegar na casa dos meus avós, na casa dele. E ele contou ali pra minha avó, e segundo a minha avó disse que seria encontro de cemitério. Um cemitério saiu da cidade, né, e ia encontrar o outro cemitério, que a gente conhece como procissão das almas. O próximo relato é o canudo. E aconteceu com a minha mãe, meus tios e meus avós, né, os pais da minha mãe. Eles voltavam ali da casa da minha avó, a mãe do meu pai, né, e tava os meus tios, né, a minha mãe, a minha tia e os meus 2 tios, o meu avô e a minha avó. E na época de noite, né, eles tinham ali uma espécie de canudo. Era um pedaço de bambu. Eles colocavam algodão dentro, querosene, e colocava fogo e aquilo dava uma tocha. Servia ali para iluminar o caminho. E eles estavam com um desse aceso. Só que chegou no alto da Braúna, né? Eu tô falando aqui o nome. Gente, procura aí, acho que nos shorts, tem vídeos aí de eu mostrando esses locais para vocês. E quando chegou nesse lugar aí no alto da Braúna, que é um morro, esse canudo apagou do nada. E o meu avô tentou acender ali o canudo, tentou ali por um tempo e nada. Aí eles deixou pra lá e seguiram o caminho. E quando chegou em frente do local onde a minha mãe mora hoje, que eu também já mostrei aqui pra vocês, em vídeos assim dos shorts, esse canudo acendeu sozinho. Tipo, ele tava apagado, meu avô tentou acender várias vezes e nada dele pegar. E aí, do nada, ele acendeu sozinho. Tipo, parece que aquele localzinho ali onde a minha mãe mora hoje é meio assombrado, né? Ou era, né, gente? Era. Deixa eu falar, era que eu ainda vou lá, minha mãe ainda mora lá. Então, assim, foi muito estranho, não tinha explicação nenhuma. Porque, como eu disse, meu avô tinha tentado acender por várias vezes. Gente, continuando aqui, o meu vizinho, né, hoje é falecido, ele presenciou, né, 2 vezes, ele viu caixões. Ele viu um na encruzilhada que sobe para casa da minha tia e que ia também para casa dele, e viu um em frente, né, a porteira que dava para a entrada da casa dele. Eu confesso que eu passo nesses lugares. Eu tenho que gravar esses lugares para vocês, mesmo que não acontece nada lá agora, né, graças a Deus. Uma hora eu vou gravar, e que nem eu gravei lá perto de casa a história que eu contei do canudo, né, do homem que aparecia numa porteira que tinha. Eu mostrei os lugares para vocês verem como que era. Mas ele viu, né, caixões. O meu tio também já chegou a ver e tem relatos aqui na coletânea. E continuando aqui, falando em caixões,
Minha mãe conta uma história, eu conheço esse lugar, que teve uma vez que um menino morreu, eu não lembro a idade, e eles lá iam levando, né, ele antes não tinha, assim, funerária, essas coisas, eles carregavam os caixões na mão, né, ficava uma distância considerável do cemitério, e eu acho que nesse dia tinha chovido, ou aconteceu alguma coisa, que chegou numa parte do caminho, eles tiveram que colocar o caixão no chão. E nesse exato lugar onde eles colocaram o caixão, em cima do barranco, tinha uma árvore. E diz que esse local ficou ali assombrado, né? Muitas pessoas passavam ali à noite e diziam que vinha um choro daquela árvore. Tipo assim, no rumo onde eles colocou o caixão, vinha um choro de criança daquela árvore. Tipo, era como se eles colocaram o caixão aqui e talvez a alma da criança que eles acreditavam, né, o fantasma, alguma coisa, migrou ali para a árvore e chorava ali às vezes. É muito bizarro, já passei nesse lugar também. Graças a Deus não ouvi, nem quero escutar nada. Próximo relato. Bola de fogo. Isso aconteceu com a minha mãe, eu acho que os meus tios também presenciaram. Eles estavam em casa e do outro lado tinha assim um morro, terras ali da família. E aí a minha mãe viu uma bola de fogo. Mas ela começava uma bola pequena e aquilo começou a rolar morro abaixo ali nas terras da família. E quanto mais ela rolava, maior ela ficava. E foi assim até chegar em frente à casa dos meus bisavós. E ali diz a minha mãe que ela sumiu ali na casa, não sabe se entrou pela porta ou se simplesmente sumiu. E o curioso é que passado um tempo meu bisavô faleceu. Então eu não sei se isso tem a ver também, né? A minha mãe também não sabe. Mas tem relatos de pessoas que acreditam que seriam até a mãe do ouro. Mas eu acho que nesse caso não. Tem vários relatos, né, gente, dessas bolas aí de fogo que aparecem do nada e somem. Eu até contei do meu tio que ele tava voltando. Acho que eu vou contar aqui, deixa eu só procurar aqui pra mim ver aqui direitinho, que eu fiz tipo uma colinha. Mas aconteceu com meu tio também. Que ele vinha, acho que, não sei se era da casa da namorada. Aqui, ó. Deixa eu só ler. Aqui, ó, o meu tio, ele contava que um dia vinha da casa da namorada. Quando chegou na Volta da Matinha, que é um local que a gente conhece, todo mundo que mora lá, onde, na minha cidade, né, todo mundo conhece. Então, quando ele chegou nesse local, ele viu um clarão no mato. E aquilo veio rolando como uma vela pro chão afora. E aquela vela foi crescendo, tipo aquela chama, né, foi crescendo. E quando chegou onde ele ia passar, diz que cresceu uma bola de fogo enorme e passou rente aos pés dele, passando para baixo e sumiu. Simplesmente passou para baixo e sumiu. Desapareceu. Eu até contei pra vocês em algum relato aqui, eu contei errado, porque eu entendi que tinha passado no meio das pernas dele. Não, passou rente ali os pés dele e desapareceu. Mas tem vários relatos, né, gente, dessas bolas de fogo aí. E na minha família tem 2. E este relato aqui, gente, eu dei o nome pra ele, Fubá que virou sangue. Eu já trouxe aqui em coletânea de Sexta-feira Santa. E o meu avô que contava. Tipo, não aconteceu na nossa família, eu acho que ele conheceu alguém que aconteceu isso. Mas é algo assim que eu acredito que são tipos de histórias populares que vão passando ali de geração em geração e vão chegando nas famílias e eles vão contando. O meu bisavô, gente, a minha família toda, e até hoje, a partir da quinta-feira ali do meio-dia até sábado, né, de aleluia ali, Sexta-feira Santa e sábado de aleluia, até as 9 da manhã, a gente respeita muito. Só que naquela época, o respeito ainda era maior ainda. Então, eles não cortavam nada, não batia, não socava, não moía nada.
Tudo que precisava eles tentavam deixar pronto na quinta-feira, antes do meio-dia. Porque passava do meio-dia ali, eles já não podiam fazer mais nada. Isso segundo as tradições ali antigas. Hoje em dia a gente respeita, mas a gente faz, tipo, um almoço, por exemplo, né? A gente não pica nada antes. Diz a minha mãe que picava, tipo, batata para fazer maionese, tinha que deixar tudo picado no dia anterior. E segundo ele, né, o meu bisavô, o meu avô, que eu não tô lembrando aqui agora, tinha um homem ali, né, e ele moía fubá ali para vender para os vizinhos e todo mundo ali que precisava. E foi numa quinta-feira, já passava ali do meio-dia, a mulher dele pediu para ele desligar ali o moinho, e ele, muito ignorante, disse que não ia desligar porque tinha que fazer o fubá ali para receber o dinheiro do pessoal. E aí ela falou, mas é um dia só, tipo hoje, né, sexta, sábado, você liga. E aí ele não aceitou e deixou lá o fubá moendo. Na sexta-feira de manhã, ele teria ido lá pegar o fubá, só que quando ele chegou lá, eu não sei se vocês conhecem moinho de pedra, que é aquele lá movido à água. Tem um local, né, que o milho cai e tem tipo um baú, um caixote, tipo um caixote, onde o fubá vai caindo ali. Esse caixote, na hora que ele abriu que ele pegou ali para pegar o fubá, tava cheio de sangue. Ele voltou correndo para casa e a mulher dele, tipo, falou, né, bem feito, né, ela avisou ali, ou seja, ele perdeu ali o dinheiro, perdeu o fubá, perdeu o milho, perdeu tudo, porque não respeitou ali, e era tipo quinta-feira santa, né? Depois do meio-dia, ele pôs ali um moinho para funcionar. E diz que esse homem também, depois disso, ele acabou adoecendo, né? Foi adoecendo, ficando mal até morrer. Pouco tempo depois que aconteceu isso. Emendando aqui mais um relato sobre Semana Santa, Sexta-feira Santa, e eu dei o nome aqui de O Machado. Gente, eu vou tentar ler ele aqui pra vocês, que eu escrevi do jeito que a minha mãe me contou. Olha, tá aqui, ó. Isso aí também o pai contava e disse que foi verdade, que a mulher foi buscar lenha sexta-feira santa cedo. Aí quando ela chegou lá no mato, ela viu uma árvore seca. Aí ela deu uma machadada na árvore. Mas aí ela escutou um gemido vindo ali da árvore. Aí ela deu a segunda machadada e escutou um grito. Aí ela não parou. Quando deu a terceira machadada na árvore, aí diz que o sangue escorreu. Escorreu que nem bica. Aí ela saiu correndo para casa. Diz que perdeu a fala e nunca mais falou. Ela também deixou o machado, né, lá no mato. E o marido, acho que foi buscar. E quando ele chegou lá, ele viu o risco de sangue, né, pela árvore abaixo. E ela, depois de um tempo, ela acabou morrendo. E morreu sem falar, tipo, ela perdeu a fala ali no dia e morreu ali sem falar. Foi desafiar ali a Sexta-feira Santa, né, gente? E olha aqui, gente, olha, o que eu tava falando pra vocês, ó. Eu até escrevi o que a minha mãe falou aqui pra mim, ó. Dia de Sexta-feira Santa, a mãe dela, no caso, não deixava varrer casa, porque ela falava que quando tava varrendo a casa, era como se estivesse varrendo ali Jesus Cristo ali da casa da gente. Aí se varresse, você tinha que encostar num cantinho e só jogar pra fora no sábado, depois das 9 da manhã. E até hoje, gente, eu também faço isso na minha casa. Na realidade, aqui em casa, se eu tiver aqui, eu nem varro. Mas se a casa tiver que varrer, a gente encosta num cantinho e só joga fora no outro dia. Pra vocês terem uma noção, eu lembro quando eu estudava, cheia de tarefa pra fazer, a minha avó, ela não deixava a gente escrever, porque dizia que ia fazer cosquinhas ali em Jesus Cristo. Coisas ali que vêm dos ensinamentos dos antigos ali, né? Eu tive o prazer, eu falo prazer, né, de vivenciar essas coisas, assim, dela, da minha avó, do meu pai, um pouco, né, antes deles falecerem, e da minha mãe, hoje em dia, ainda me contar essas histórias. Porque eu acho que não é todo mundo que tem esse privilégio. Eu falo privilégio porque realmente a minha família, por mais que eu já perdi meu pai e a minha avó, meu irmão e vários outros, né?
que fazem muita falta. Eu tenho o privilégio de ter a minha mãe ainda do meu lado e que me conta essas histórias, né? Então, assim, é muito bom. Continuando aqui, mais uma que aconteceu na Sexta-feira Santa, e eu dei o título assim: o meu avô queria aprender a tocar sanfona. E tem aqui também uma coletânea de Sexta-feira Santa. E eu vou tentar ler aqui, ó, gente. Meu avô não, né? Na realidade, meu tataravô. E essa história, gente, a minha mãe conta que aconteceu, acho, com o meu tataravô. E ela ouviu isso ali do meu bisavô, se eu não me engano. E esse tataravô, ele queria muito aprender a tocar sanfona. E aí indicaram pra ele, né, ir no pé de uma figueira na Sexta-feira Santa e começar a tocar. E ele foi, começou a tocar a sanfona lá debaixo dessa figueira. Aí diz que passou um tempinho, veio uma galinha cheia de leitãozinho e foi embora. Passou por ali e foi embora. Depois veio uma porca cheia de pintinhos, passou também ali por ele e foi embora. E depois veio uma cachorra. Em vez da cachorra estar com cachorrinhos, a cachorra veio com marrequinhos atrás. Aí depois veio um homem negro, muito alto e os olhos vermelhos. E aí o meu tataravô ficou com medo, pegou ali a sanfona e saiu correndo. E nunca mais voltou ali no pé da figueira. E, gente, isso aqui, segundo a minha mãe, né, foi passado ali pelo meu bisavô, né, pra ela. E teria acontecido com o meu tataravô. Ele queria aprender sanfona, indicaram que era só ele ir ali no pé de uma figueira para poder tocar ali a sanfona. Ele começaria a tocar e aí, né, o ser lá, né, ia aparecer, ia dar a ele o dom. Só que aí ele viu essas coisas, né, uma cachorra com marrequinhos, uma porca com pintinhos, né, uma galinha com leitãozinhos. Isso aí, gente, eu lembro quando a minha mãe me contou, eu achei muito legal. E me fez lembrar daquele filme lá, O Tapete Vermelho. Não sei se vocês já viram. Se eu lembrar, eu deixo aqui pra vocês, ó, a fotinho do filme. Mas é muito legal. Passa aqui em Minas Gerais, a história seria voltada aqui em Minas. E eu acho que é aqui em Minas que tem essas histórias assim. E lá o Matheus Nastergalli, acho que é assim que fala, ele que é o ator principal ali do filme, e ele quer aprender ali a tocar, eu acho que violão, e ele vai numa encruzilhada, né, e chega lá e ele vê umas coisas parecidas, tipo cachorra cheia de marrequinhos, uma porca com pintinhos, essas coisas assim. Depois aparece um homem, né, com cascos ali de cavalo, de bode, sei lá, né, e aí ele fica com medo e sai correndo. E eu achei bem parecido, praticamente é parecido, mas eu acho assim, essas histórias tá na minha família, é um legado e eu gosto muito, e eu acho que toda história tem um fundo de verdade. E o próximo relato deu o título assim: meu bisavô veio avisar que morreu. Vou tentar ler aqui pra vocês do jeito que a minha mãe me falou, eu tentei escrever mais ou menos. No dia que seu bisavô faleceu, seu irmão tinha 28 dias de nascimento, e eu tava me arrumando para levar ele para tomar vacina na cidade. Seu bisavô estava internado há dias na cidade vizinha, e até então eu não sabia da sua morte. Aí eu escutei um grito e fui lá na porta da sala e não vi ninguém. E aí, gente, eu acho que era de madrugada, porque ela fala aqui, ó, que apagou a luz para poder sair ali com meu irmão, e apareceu um clareão no quarto da minha avó. Aí a minha mãe pegou, foi lá no quarto da minha avó, perguntou se ela tinha acendido ali a luz, e ela disse que não. E aí a minha mãe perguntou se ela tinha visto um clareão ali no quarto dela, e ela também disse que não. E a minha mãe foi embora ali, né, pra cidade levar meu irmão pra poder vacinar, e no meio do caminho ela começou a escutar uma zoeira lá no fundo, assim, dos matos que tinha, porque, gente, a roça onde a gente mora, no interior, é muito assim, é a estrada no meio, mato de um lado, mato do outro, e ela começou a escutar uma zoeirada. E ela deixou pra lá e foi embora, achou que era algum animal. E quando ela chegou na rodoviária lá da cidade, ela ficou sabendo da morte ali do meu bisavô. E muita gente fala, quando a gente gosta muito de uma pessoa, no caso
ela gostava muito do meu bisavô e meu bisavô gostava dela, eles arrumam um jeito ali de se despedir. E ela acredita que esse clarão ali que apareceu ali no quarto da minha avó foi um jeito que ele arrumou de se despedir e ela ter ouvido chamar também. Então, assim, eu acho bem interessante e eu acredito muito nisso. Teve um outro acontecido também, parecido com esse, mas eu acho que já foi com meu bisavô. Acho que foi com meu bisavô também, que ela tava em casa, tava todo mundo em casa, meus avós, meus tios, e aí eles escutaram chamar, já era de noite, chamou na porta da sala, eles foram lá ver e não tinha ninguém. Aí acho que chamou depois na porta da cozinha, eles olharam, não tinha ninguém. E parecia muito com a voz do meu bisavô. E aí acho que chamou uma terceira vez. Aí o meu avô acho que não deixou ninguém abrir ali a porta, porque ele falou que aquilo não era algo bom não. E gente, realmente, a minha avó, todo mundo assim da minha família fala, quando você escutar chamar, espere chamar 3 vezes para depois você responder, porque pode ser algo ruim que tá ali beirando ali a sua casa. E não é legal, né, a gente responder, é bom a gente olhar realmente se tem alguém, mas não abrir porta, porque vai que entra alguma coisa na casa da gente, né, sem a gente convidar. Pegando aqui nessa parte, aproveitando que eu tô falando aqui, né, dos meus avós, da minha mãe, aconteceu outro fato nessa casa, era de noite também, eles estavam todos em casa, e diz a minha mãe que jogaram tipo pedrinhas, tipo brita no telhado. Diz ela que a sensação, assim, o barulho foi isso, como se enchesse a mão ali de pedrinhas e atirasse por cima do telhado. E o meu avô foi ver também, não tinha nada lá. Então, assim, são fatos, assim, sem explicação. Tem a história que eu já contei aqui pra vocês diversas vezes também, que a minha avó contava, que tinha 2 conhecidas dela, e eu acho que as 2 tinham brigado na época. E uma delas pegou terra de cemitério e colocou na janela da outra. E passou um tempo, essa mulher ali que ela colocou terra de cemitério acabou falecendo. E, tipo, a minha avó falava ali, né, e eu conhecia, né, cheguei a conhecer, na realidade, a filha da mulher que faleceu. E a minha avó contava que, acho que era por inveja, acho que elas eram amigas, se desentenderam e uma, né, fez isso, colocou terra de cemitério na janela da outra e a outra morreu. Deixa eu ver aqui mais outros. Tem um outro relato também que aconteceu com meus avós maternos, né? Eu já contei aqui pra vocês. Eu acho que tá o título Cavaleiro de Prata. Acho que é isso, aqui vai ser o Cavaleiro de Prata, eu não vou lembrar agora. Mas eles vinham, né, não sei se era da casa dos meus avós também, assim, paterno, né? Os dois vinham, eu tinha ido visitar alguém. E aí era por volta do meio-dia. E tinha aquelas porteiras, né, dividindo ali as estradas. E eles estavam se aproximando de uma porteira. E eles começaram a escutar ali barulho, como se viesse ali um cavaleiro com um cavalo lotado de prata. Aquele barulho de prata batendo. E aí o meu avô disse que falou com a minha avó para ela encostar pro canto do barranco para deixar aquele cavaleiro passar ali, né? E eles iam abrir a porteira. Abriram a porteira e ficaram esperando. Mas nada, não apareceu nada. Só que o barulho, né, foi passando ali, como se realmente algo passasse invisível ali e só desse para eles escutarem o barulho daquela prata batendo ali. Aí o meu avô, tipo, com medo, né, e a minha avó, acho que eles fizeram ali uma oração e depois continuaram ali o caminho. Tipo, não viram nada, mas escutaram o barulho como se realmente um cavaleiro tivesse passado ali perto deles. Gente, muito estranho, né? E agora eu vou contar pra vocês um relatinho meu, né? Aproveitando que eu tô aqui, né? Contando da minha família. É um relato, assim, de um milagre, né? Pelo menos a minha mãe acredita e eu também. É sobre Santa Luzia. Tem esse relato aqui no canal. Se não me engano, foi um dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui também. A minha mãe diz que quando eu nasci, os meus olhos eram todos vermelhos, né? Que nem sangue mesmo. Ou
ou foram ficando vermelhos, que nem sangue. E aí ela, tipo, acho que já tinha me levado em médicos e nada resolvia. E aí ela fez uma promessa para Santa Luzia, né, que pra quem não sabe, ela é ali a protetora ali dos olhos, né, da visão. E aí ela fez a promessa para essa Santa Luzia que no dia dela ela sairia, né, para pedir ali, a gente fala esmola, né, gente? Mas sairia ali pedindo oferendas, essas coisas que a pessoa pudesse dar ali em gratidão, né, se ela me curasse. E, gente, dito e feito, né, diz a minha mãe que acho que chegou ali no dia ou antes, né, de chegar o dia de Santa Luzia, eu fiquei curada, as minhas vistas ficaram normal. E por incrível que pareça, eu tenho que usar óculos, né, assim, para descanso. Não uso, tenho que usar, eu tenho que ir até no oculista pra ver isso. Mas, gente, eu não sinto nada. Eu leio aqui perfeitamente. Não sinto nada. As minhas vistas, graças a Deus, é muito boa. E a minha mãe cumpriu ali a promessa, né? Saiu comigo no sol quente, né? Comigo no colo e foi passando de casa em casa, contando ali a história e pegando ali. Tinha gente que dava dinheiro, acho que davam o que podiam, né, gente? Interior davam o que podia. E aí a minha mãe, tipo, entregou lá, né, e cumpriu a promessa. E a minha avó, né, minha avó paterna, que morava ali com a minha mãe, tinha feito também a promessa de comprar um quadro, né, de Santa Luzia se ela me curasse. E esse quadro, gente, tá no meu quarto, lá na casa da minha mãe até hoje. Então, assim, são milagres, né? Eu acredito que foi um milagre, porque minha mãe diz que as minhas vistas eram que nem sangue de tão vermelho que era. E aí, gente, como diz, a fé, né, move montanhas e eu fui curada. E eu super acredito. Tenho muita fé em Santa Luzia e sou muito grata também. E, gente, pra finalizar aqui, eu vou trazer uma história engraçada que aconteceu com meu padrasto, que a minha mãe me contou. Eu vou ver se eu pergunto ele direitinho, qualquer coisa. Se tiver que acrescentar mais alguma coisa, eu vejo com eles e trago aqui pra vocês. Mas aqui, ó, meu padrasto dormiu com um defunto. Vou contar aqui como se a minha mãe estivesse contando. Eu escrevi aqui, não sei se vai dar pra ler pra vocês. O Joia conta que ele foi pra um velório. Ele falou até o nome da mulher do velório, mas a minha mãe não se lembrava e não vem ao caso aqui também, né, gente? Diz ele que chegou no velório, começou a beber e bebe até hoje, tá, gente? E bebendo, ficou muito bêbado. E antigamente tinha que fazer o caixão em casa. Aí ele dormiu sentado ali no chão e o defunto estava em cima da cama. Tiraram o colchão, deixaram ele só na esteira. Antigamente, gente, essas esteiras eram feitas de bambu. É tipo uma proteção que põe ali entre a cama e o colchão. Então o defunto estava nessa esteira e o meu padrasto tinha dormido no chão. E aí os amigos dele pegou ele dormindo e deitou ele na beirada ali do defunto, junto com o defunto. E diz ele, quando ele acordou de manhã, tipo, ele passou a noite toda dormindo ali do lado do defunto, ele sentiu uma pele fria, que era ali do defunto. E aí, quando ele olhou pro lado, ele deu de cara ali com o defunto. E aí ele levantou xingando, bravo ali com todo mundo. Mas eu fico imaginando a cena. Tipo assim, deve ter sido muito engraçado, né? E, tipo, se fosse assim uma lição pra ele parar de beber, não adiantou não. Ele bebe até hoje, tem muita saúde, bebe até hoje. Eu acho que isso é importante. Ser feliz e ter muita saúde. Bebe, não importuna ninguém. E pra finalizar aqui, eu vou dividir duas curiosidades aqui pra vocês. Uma, eu ainda quero ir atrás pra trazer aqui pra vocês, que eu acho muito interessante. Mas começando aqui, a mãe do ouro. A minha avó contava que ela é tipo um pássaro grande, né? Toda ali não sei se é amarela, sem cor de ouro. E que se você deixasse uma toalha branca, né? Uma toalha virgem, um pente virgem, em um local alto onde ela fosse pousar ali, e se ela penteasse ali as penas ou os cabelos, não sei como que se ela se transformava ali em mulher e penteava os cabelos, esses fios que ficavam ali depois que ela fosse embora, viraria ouro. E a minha avó contava que muitas pessoas tentavam fazer isso, né, quando via esse pássaro. Agora eu só não sei se era um pássaro,
né? Ou se era uma mulher que se transformava ali em pássaro. São histórias, assim, que a minha avó contava, né? E como já faz muito tempo, eu não lembro direito. E hoje, infelizmente, eu não tenho ela para contar para mim. Mas, assim, são histórias que eu gosto de estar sempre lembrando aqui com vocês. E a outra é uma pedra, que a minha mãe fala, uma tal pedra do Cunha. O nome da pedra, eu acho que é esse, pedra do Cunha. E diz que se você bater nela, ela é oca. E aí você bate e algo lá dentro bate de volta. Tipo, ela responde. E aí eu falei que eu quero ir neste lugar para poder trazer aqui para vocês. Quem sabe, né? Eu vou descer pra roça no final de semana. Quem sabe eu não trago aqui pra vocês. Eu não chamo o meu padrasto e a gente vai lá gravar pra vocês. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa coletânea. Não ficou legal contra as outras, porque as outras eu tava lá no sítio, tinha um fundo mais legal. Tentei pôr um fundinho aqui de um sítio, uma chuvinha, pra ficar interessante. Mas, assim, eu também acho que não contei muito bem. Não sei se vocês gostam desse formato também, acho que vocês gostam mais do formato de eu pegando e lendo aqui pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a última parte de histórias aí da minha família. Se acontecer mais alguma coisa, ou se eu ficar sabendo de algo, eu trago aqui pra vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece aí do like. Compartilhe aí com seus amigos. Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se esse vídeo tiver a função de hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito aqui. E se tiver algum relato, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo. Assim como o link das minhas outras redes sociais também. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui!